Bom, pessoal, dando sequência em nossa aula, falar um pouquinho aqui sobre as famílias da tabela periódica, aquelas famílias que têm nome, né? Que são as famílias do grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? Antigamente, essas famílias eram chamadas de família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. A 8A também, em alguns casos, chamava de família 0, tá? Bom, esse 1A, 2A, 3A caiu em desuso, mas a gente ainda usa isso porque fica mais fácil estudar. Por quê? 1A, 2A, 3A, 4A indica o número de elétrons na última camada. Por exemplo, família 1A tem um elétron na última camada. Todo elemento da família 1A termina a distribuição eletrônica em NS1. O que é NS1? Esse N representa a camada de valência. Por exemplo, vou dar uma ideia para vocês. Aqui, ó, eu tenho o sódio. Sódio, na camada de valência dele, é 3s1. O que quer dizer 3s1? Quer dizer que a hora que você vai para a tabela periódica, ele está no terceiro período, porque o período da tabela periódica indica o nível da camada de valência, e S1, porque todo mundo da família 1A é S1. Família dos metais, alcalinos. Grupo 2, alcalino-terrosos. Alcalino-terrosos, NS2. Tá? O objetivo não é aqui falar muito de tabela periódica, né? Mas eu vou dar conforme eu for falando, eu vou dando uma retomada. Perceba que a 3A, 3 elétrons na última camada. Olha o alumínio aqui, ó, 3s2, 3p1. Camada de valência do alumínio é a camada 3. Alumínio está no terceiro período. Pode ir na tabela periódica, terceiro período lá, você vai achar o alumínio, né? Vamos voltar aqui, olha o enxofre. Enxofre 3s2, 3p4. Qual que tem P4? NS2NP3 e NS2NP4. Família dos calcogênios, ok? Então, família dos calcogênios, família 6A. Olha que legal, família 6A, vamos voltar aqui no enxofre. Camada de valência tem 2 com 4, 6 elétrons, estão vendo? Então, esse 1A, 2A, 3A vai indicar para a gente qual o número de elétrons na última camada. Só um comentário aqui, né? O hélio é o único gás nobre que não tem 8 elétrons na última camada, tá? Por isso eu coloquei aqui fora. Outra coisa, as pessoas sempre confundem a ordem, calcogênios e halogênios. É só você pensar assim, ó. O C vem antes do H, né, na ordem alfabética. Então, primeiro vem os calcogênios, depois os halogênios. Estou falando isso por causa da sequência, né? Ó, alcalinos, alcalino-terrosos, família do boro, que é o primeiro elemento da família do carbono, que o carbono é o primeiro elemento da família, e família do nitrogênio, que é o primeiro elemento da família. Então aqui não tem como confundir, não é? E depois calcogênios e halogênios. Aqui é a confusão porque as palavras são meio parecidas, né? Ó, calcogênios, halogênios. Tá? Então usa esse macetezinho do C vem antes do H no alfabeto, ok? Bom, isso daí porque eu quero falar de regra do octeto. O que é a regra do octeto? É o seguinte, perceberam que os átomos, para se estabilizar, porque um átomo sozinho não é estável. Você nunca vai encontrar na natureza um átomo sozinho que não seja um gás nobre. Os gás nobres, tanto faz, ficam sozinhos. Aí você pode falar assim, professor, mas o ouro não é achado em pepita de ouro puro? Sim, você acha uma pepita de ouro puro. Mas numa pepita de ouro puro, você tem átomo de ouro sozinho? Não, os átomos de ouro estão com outros átomos de ouro, não é? Então, os elementos, em geral, eles precisam ter seus átomos combinados para adquirir estabilidade. A regra do octeto é uma das formas, né, que fala um pouco para a gente sobre essa estabilidade. Digamos que ela é uma base para o estudo. Bom, então o que seria isso? Pela regra do octeto, todo elemento da família 1A, que tem um elétron na última camada, ele tem uma tendência de perder um elétron para se estabilizar, e fica um positivo. A 2A tem uma tendência natural de perder 2. A 3A uma tendência natural de perder 3. Já a família 4A, ela pode perder ou ganhar 4 elétrons. Beleza? 5A já inverte a coisa. Ó. Ganha 6A, ganha 2. 7A ganha 1. E a 8A, que são os gases nobres, né? Que não precisa nem ganhar e nem perder, então um ganha e não perde. Tá, beleza, mas por que um ganha e por que o outro perde? Olha só, como eu falei para vocês, os átomos tendem a copiar os gases nobres, não é? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Sódio. O sódio, se você observar a última camada dele, tem um elétron. Não é isso? Para o sódio copiar o gás nobre, ele tem duas alternativas.
Bom, vamos lá. Primeiro, quem são esses gases nobres que estão mais próximos do sódio? Eu coloquei aqui uma lista dos gases nobres. O sódio, número atômico 11, não é? Aqui, ó, número atômico 11. Eu tenho o neônio, número atômico 10, e o argônio, número atômico 18. Então, o sódio, que é 11, está entre 10 e 18, né? O 11 está mais perto do 10 ou mais perto do 18? Mais perto do 10. Então, a tendência é o átomo copiar sempre quem é mais semelhante a ele. No caso, o neônio. Só que tem uma coisa, ele tem 11 elétrons. Para copiar o neônio, o que ele faz? Ele perde 1. Então, ele vai perder esse 1 elétron aqui, ó, e vai ficar aqui, ó, com quantos? 2, 4, 10. Fica com a configuração eletrônica do neônio, ok? E o alumínio? O alumínio, eu posso usar a mesma coisa. O alumínio tem quantos elétrons na última camada? 3, não é? Vamos lá, ele é 13. Ó, o alumínio, 13. Também está entre o neônio e o argônio. Só que 13, ele está mais perto de 18 ou ele está mais perto de 10? Mais perto de 10. Então, ele perde 3. Ok? E aí, fica com 10.